Fala, meu povo! Tudo bom com Olá. vocês? Sim. Bom dia! Bom dia. Não sei se esse vídeo vai subir de dia ainda. Vamos tentar fazer um vídeo só. Tá. Sem vários vídeos pra ficar editando. Panda Mendes? Tá bom. Panda Mendes é muito dos muitos vídeos. É, A gente teve uma noite tão boa, né? Nessa noite, agora. tivemos uma noite boa de sono. Estou muito feliz. E aí, a gente assistiu ontem o último episódio de The Last of Us. O último que saiu, né? Isso. Não o último. Que basicamente é sobre parentalidade, né? Exato. E aí eu acordei com um insight. Na verdade, é um insight que The Last of Us traz pra gente sempre, que é sobre o que é essa história de verdade. É, Porque eu acho que o argumento e a motivação dessa história depende muito de como você enxerga a história. é. Então é tudo muito pessoal. Não, eu acho que não só como enxerga a história em si, mas como as pessoas estão absorvendo conteúdos de Sim. entretenimento de forma geral. Sim, sim. Né? Porque tem que fazer, eu sinto que hoje tem que fazer um sentido, como tem muito conteúdo sendo construído, tem que fazer um sentido do porquê que eu tô gastando meu tempo com isso. O que isso tá agregando na minha vida? É, Pra eu estar gastando tempo com isso aqui. E na maior parte das pessoas eu vejo que há uma história que toca a eles por causa do jogo, né? Porque as pessoas jogaram esse jogo com outro sentido. É mais no sentido de entretenimento do que no sentido de gamificação e jogabilidade, como um jogo exerce em você, né? Sim. As pessoas tiravam férias, eu lembro, na parte 2. Elas tiravam férias do trabalho Para pra jogar. Sim. Eu lembro que várias pessoas que a gente acompanhava fez isso. É. E várias pessoas fizeram. E esse episódio, né, que é um dos episódios, um dos momentos mais emblemáticos do jogo, que é o aniversário da Ellie e toda a surpresa que o Joel faz pra ela, levando ali naquele museu, e aí ela vê o dinossauro, eles andam pela floresta juntos, tudo é muito emblemático. É. Desde o início da caminhada, na hora que começou a cena, como a gente não tá acompanhando muito o preview do que tá vindo aí nos próximos episódios, a gente meio que tá indo no flow da série, né? É. E aí, quando eles começaram a andar no mato, assim, na floresta juntos, eu fiquei, ai meu Deus, é o aniversário. Eu não tinha associado pelo timing da história. E quando ela viu o dinossauro e subiu, e aí a gente já começou, meu Deus, é igual, tá igual. Né? E aí foi entrando, e ele mostrando os planetas, e a carinha dela, sabe? Os sorrisos da Bella Ramsey, de Bella Ramsey, com Ellie dentro da história dela ali, né? E mostrando toda aquela interpretação genuína de alegria e de realização. A gente tá acostumado, pelo menos na segunda temporada, a ver uma Ellie apática e com dura. Com raiva, né? Mas é quase... Com sede de vingança. A gente tá vendo agora ela com sede de vingança, mas a gente viu nesse começo, nos primeiros episódios, antes da morte do Joel, uma Ellie que não mostrava muito o que sentia, né? Ela tava ali meio que bloqueada, e as pessoas criticavam isso falando que a Bella Ramsey não conseguia interpretar uma Ellie como a Ellie a Ellie do jogo. Mas a Ellie do jogo também não demonstra sentimentos assim. Então, aí nesse episódio a gente vê como a Ellie era antes de todo o problema se desencadear. Esses flashbacks eu acho muito importantes, todos eles. Tanto os flashbacks do passado antes do apocalipse, quanto esses que estão acontecendo agora da relação de Joel e Ellie. São importantes para gerar contexto de personalidade na mente das pessoas. Por quê? O Joel teve uma vida, né? Ele teve uma infância antes do apocalipse, ele teve um casamento, ele teve uma filha, ele perdeu essa filha. Então ele tem uma narrativa muito complexa. É um homem adulto vivendo um apocalipse com toda a sua bagagem já. Ela era uma criança. Ele nasceu nesse universo já apocalíptico. Ela não conhece música, ela não conhece história. Ela é fã de coisas que ela não viu acontecer. Ela é fã nostálgica de coisas. E essa perspectiva dá para entender o tamanho da felicidade dela de ver que os seres humanos já saíram da Terra. Tipo, isso tá muito distante para ela. É muito distante, porque não existe... essa ideia. Porque não existe tecnologia para isso. Não, a realidade da Ellie eu não sei o que tem a 100 metros de onde eu vivo. Porque eu preciso viver presa e com medo. Isso, sobreviver, né? Em algum momento, a humanidade não viveu presa e com medo. A humanidade explorou. Com liberdade. E aí eu acho que entra muito essa pergunta que você fez, sobre o que fala The Last of Us, né? Se a gente levar em consideração que os seres humanos, eles se desenvolveram para ser tão individualistas
que é mais perigoso você sobreviver num ambiente desse contra outros seres humanos do que contra o verdadeiro perigo, que é o vírus, né? O Cordyceps. É mais, você tem que se proteger muito. Por quê? Porque a individualidade é extrema. Então, cada ser humano tá por conta própria, basicamente. E é por isso que é tão raro ter uma cidade como Jacksonville. Que tem comunidade. Uma comunidade. Que pensa em conjunto, que respeita a opinião do todo, né? E aí você vê, tipo, muitas comunidades voltadas pelo medo, pelo terror, pela militarização. Isso é uma parada que essa segunda temporada traz muito também, e o segundo jogo traz, que é a lupa mesmo que você coloca no ser humano pós-apocalíptico, né? E aí você vê nessa temporada especificamente uma comunidade que se forma pela religião. E ok, super normal, o ser humano é assim. A gente segue Messias o tempo inteiro. Mas é interessante ver esse lado. Por exemplo, cada lado desse tem um fator interessante. A religião é vista ali, mas o que é proferido é dito pela boca de quem ouviu. Não é mais sobre a profetisa. Não, a profetisa já foi com Deus há muito tempo, entendeu? E aí a gente vai, mais na frente, a gente vai entrar mais nesses pormenores. E do outro lado tem a militarização dos wolves, né? Que também é um contexto de agrupamento humano muito comum. Né? Tipo, eu vou seguir um cara que ou uma mulher, tanto faz, um cara no contexto, uma pessoa, que se provou digno de me proteger. Com as suas ideias e com a sua força. E aí isso me motiva a seguir essa pessoa. E aí você pega esse terceiro modelo, que é Jacksonville, que é um lugar que se uniu pela vontade de ser humano de novo, né? De construir junto. Exato. É pelo futuro. Tem muito isso, assim. De civilidade mesmo, né? E aí você vê os modelos... Tudo bem, filho? Os modelos de construção são modelos comunistas. Né? De Jacksonville, né? De Jacksonville. Que até surpreende o Joe, né? Eu acho que isso foi no jogo ou foi na série? Já não sei mais. Já não sei mais aonde tá o quê. Que o Joe não, o irmão do Joe. Eu também não vou lembrar. Que aí quando eles começam a falar, tipo, o que a gente defende aqui defende o interesse comum. Sim. E defender, e quando o comum, o interesse comum é mais importante do que os outros, isso se chama comunismo. E é muito curioso, assim, porque se você seguir para a parte, por exemplo, politizada da história de The Last of Us, você consegue identificar padrões para todos os modelos políticos que são conhecidos ali dentro da história. Seja nesses agrupamentos, seja em pessoas específicas. Então, tem pessoas que têm um comportamento um pouco mais ditatorial sobre suas regras, sobre a sua narrativa, sobre a sua história, sobre o que pode e o que não pode ser feito, né? Você tem, por exemplo, os vagalumes, eles eram a resistência padrão. Anarquia. Anarquia total. Então, você tem ali muitos agrupamentos que vão trazendo essas reflexões de que, cara, não é porque teve um apocalipse que a humanidade vai passar a ser incrível e maravilhosa e unida sem trabalhar esse conceito do pensamento individual, né? E aí formar agrupamentos a partir do pensamento individual, porque você encontra outros indivíduos que pensam como você e a partir daquele momento você vira um grupo que pensa igual. Isso. E dentro desse grupo vai ter gente que vai se agregar ali para sobreviver e vai descobrir em algum ponto que não pensa igual. E aí você tem conflitos internos desses grupos, e todos os grupos têm conflitos internos. Isso é mostrado o tempo todo na história. Então, sobre o que é The Last of Us? É sobre ser humano. É sobre a nossa própria realidade de humanidade calha na vida que a gente tem hoje aqui, nessa realidade que a gente vive, aqui na vida real, a gente ter fronteiras, países e políticas individuais nesses agrupamentos de terra. Vamos pegar o Brasil, que é um país imenso. A gente tem outras fronteiras, outras divisões e outros agrupamentos internos, que são os estados. Dentro dos estados, a gente tem outras fronteiras, outros agrupamentos, que são as cidades. Dentro das cidades, a gente tem bairros. Dentro dos bairros, a gente tem ruas. Dentro das ruas, a gente tem casas. E dentro das casas, a gente tem pessoas. A gente tem pessoas com as suas individualidades. Então, pega uma lupa e vai ampliando. Aí, quando você chegar no máximo de ampliar, que você estiver vendo a Terra por completo, faz que nem a Ellie fez nesse episódio. E olha para o outro lado.
E tem uma imensidão de desconhecido. É isso, assim, é sobre ser humano nesse nível e entender o tamanho minúsculo que a gente tem, do quão microscópico a gente é para a existência do universo. E quando a gente olha para trás hoje em 2025 e pensa, por exemplo, na pandemia, que todo mundo estava com medo de morrer a qualquer momento, por conta de um vírus, o vírus que a gente nem enxerga. O inimigo era invisível. Era invisível. E a gente passou a ter palavras de união, de sobrevivência, de proteger os seus. A comunidade científica mundial que se uniu, Se uniu, exatamente. E aí tinham pessoas mentindo, né, sobre a existência do vírus, sobre a vacina, sobre a cura, sobre isso, sobre aquilo. E outras pessoas mentindo sobre o vírus, sobre a existência, sobre o futuro, o presente, o passado. A gente é assim, a gente é uma grande repetição de mesmas coisas. Pois é. Eu aqui, o planeta, a vida, e o panda, o Abel é tão fofinho. Pode ter muita gente aí do outro lado também que ficou tipo, veja bem o Abel, gente, o que podemos falar do Abel? Ele vai tomar no queixo. Então, assim, eu acho que, e é uma coisa que eu penso muito, sabe? Quem dá play em The Last of Us pra ver a atuação de Bella Ramsey, pra ver o tanquinho inexistente de Pedro Pascal, que eu não sei que tanquinho é esse que as pessoas dizem que ele não tem, ele tem barriguinha, tá? Obrigada. Barriga de pai. Barriga de pai. E pra ver Ellie brigando com a Abby, pra ver o bração da Abby, ou pra ver o ódio da... Gente, motivos errados. Motivos inconsistentes pra essa narrativa. O Neil Druckmann, o Craig Mazin, eles estão trazendo essa adaptação de uma forma tão delicadamente perfeita na sua complexidade intelectual e filosófica da história. The Last of Us é muito mais do que lutinha, briga e quem vai sobreviver no final. Literalmente, o final de The Last of Us prova isso. A complexidade humana. Mas eu entendo, assim, quando você absorve esse conteúdo pelo jogo, o jogo ele coloca ali meios do caminho que ele vai exercitar em você um instinto de sobrevivência, porque você tem que passar de fase. Para você continuar vendo a história que é boa, você precisa se esforçar. Né? E aí, constantemente, você está passando por obstáculos, desafios, quebra-cabeças que você tem que pensar, tipo, como é que eu vou sair dessa situação? Estratégias, às vezes, né, de sair de um lugar fechado. Você exercita tudo isso. E aí, quando você tem essa mente... E você tá com uma arma na mão, então tem muito isso também, né? Te coloca ativamente do lado da militarização do negócio. E aí, você coloca a sua mente ali... como se o personagem pensasse como você. Então, o personagem Ellie, como você, é mais stealth, é mais quieto, ou é mais piadista, conversa mais, ou ela se vira melhor. Mas, na verdade, é você. Né? E aí, para cada pessoa que joga, aquele personagem vai ter uma forma de pensar diferente. Sim. Vai contar uma história diferente porque vai seguir por um caminho diferente. Você vai fazer escolhas diferentes. Por mais que todo mundo passe pelos mesmos pontos da história... tem pontos marcantes que são importantes para o desenvolvimento da narrativa. Exato. Tem mas você faz escolhas. É. Mas é importante a gente fazer escolhas. Mas aí o que a gente precisa pensar é o que eu sempre falo de qualquer adaptação de jogo. Cara... A história que a gente tá vendo é a história de um jogador. Isso. Pense nisso. Você não joga igual o seu amigo. Você não joga igual a sua amiga, é uma sua tia, gameplay. sua prima. Você tá assistindo uma gameplay. É outra pessoa que tá jogando com aquele personagem. De uma pessoa que fez escolhas. Isso. E essas escolhas narrativas, nesse caso, quem fez foram os criadores do jogo. Porque são eles que estão por trás da série. Então, eles escolheram uma mensagem ali, né? A mensagem que está sendo passada é a mensagem que eles gostariam de passar e não a que você conseguiu correr atrás e montar no quebra-cabeça da sua mente. Mas pra mim é muito importante pegar essa frutinha que estava pendurada na árvore. Pra eles, não. Ou ler essa carta, ou ter esse diálogo. Ou o braço da Abby. Pra eles não é isso que importa. E é o que eles falaram em entrevistas antes da segunda temporada estrear. O braço da Abby não define a Abby. Curiosamente, a Abby é definida pela sua intenção. Qual é a intenção dela? Vingança. Motivada pelo quê? Pela dor e pela perda.
E o que ela acredita que a Ellie não viveu, a dor e a perda. E o que ela vai descobrir ao longo do caminho, que elas são muito mais parecidas do que elas imaginam. As duas descobrem isso, sabe? Então, é Tanto muito... no jogo quanto nessa possível intenção que a gente vai ver mais pra frente. Exato. Então, sobre o que é The Last of Us? É sobre ser humano. Isso. É sobre a complexidade de fazer escolhas em situações difíceis. E aí pensa na mensagem desse episódio, né? A gente vê o pai do Joel bem agressivo com o Joel, com... Caraca, eu esqueci o nome do irmão dele totalmente. também. Eu tô com o Mike Michael. Não sei Tá, agora. o Joel é o irmão. Eu chamo a esposa dele de Tara por conta de True Blood. True Blood. Eu não lembro nem o nome dela na coisa. Aí, o pai dele era bem agressivo porque teve uma infância bem traumática, né? Bem ruim. Mas ele E deseja já que ele tentou- seja melhor. E ele tentou fazer o melhor possível dele nas limitações dele. E aí a gente acompanha a experiência do Joel como pai e percebe a mesma coisa. É. O Joel, ele teve péssimas escolhas, mas não foi o melhor que ele pôde fazer na própria existência dele. Dentro das limitações dele. E aí é o que a gente começa a pensar sobre a Ellie. Porque a segunda temporada é sobre as escolhas que a Ellie faz para a vida dela. Sim. Né? Sobre aonde que eu vou me traumatizar. Porque ela se coloca na esfera, na série, na esfera de parentalidade também. Sim. Né? Tipo, ela fala, eu vou ser pai? Então, eu vi uma entrevista essa semana, eu não lembro se foi do Neil Druckmann ou do Craig Mazin, mas um dos dois falou sobre essa escolha, né, de eu vou ser pai, que a Ellie defendeu no episódio Isso não anterior. tem no jogo. Não tem no jogo, muita gente questionou, porque, teoricamente, num relacionamento de duas mulheres, são duas mães. Não existe um pai e uma mãe, né? O conceito pai, ele é atrelado ao homem. A não ser que a própria pessoa queira se auto-intitular de alguma coisa. Exato. E Bella Ramsey, além de ser uma pessoa não binária, além de ser uma pessoa que defende muito, né, a luta LGBT, ela tá sempre envolvida em todas as causas. E o Pedro Pascal também é uma pessoa muito engajada nisso, nessa luta e nessa defesa. Bella escolheu falar eu sou pai. Foi uma sugestão de Bella Ramsey trazer isso. E eles aceitaram. É porque combina, essa justificativa combina com esse episódio. Com esse episódio, exatamente. E aí você vê que ele não tem referência materna, ela tem referência paterna. O Joel enxerga a Ellie como filha. A Ellie verbaliza que não é filha dele, que ela é parceira, nesse episódio. Né? Isso logo depois dela descobrir que a Dina estava grávida e gritar, vou ser pai. Então, lá dentro do subconsciente dela, existe uma força paterna, da imagem paterna, muito maior do que materna. Então, ali, na hora do vamos ver, do instinto, ela fala, vou ser pai. Ela não fala, vou ser mãe. E isso desmente o que ela disse pro Joel, que é, você não é o meu pai, você é o meu parceiro. Mentira! Era pai sim. E ela sentia isso, e ela vivia isso, e ela se arrepende exatamente por isso. Da mesma forma que ele se arrependeu porque ele foi preconceituoso com ela se arrepende por não ter sido mais gentil com ele, nesse momento que ele precisou também. Então, ser humano é isso. É você se influenciar e se transformar e encontrar dentro de você migalhas do que você é. Da boca pra fora, a gente é o que a gente é socialmente, E é sabe? interessante, né? Porque agora, vendo a história do Joel, mais uma vez, a gente percebe que as escolhas preconceituosas que ele tem na vida são reflexos da criação dele. Exato. Não é o que ele de fato acredita e o que ele quer defender. Total. Esse é o ponto que ele tenta ser melhor. Quando ele profere a ideia que ele acha que é errada e tenta corrigir. Eu acho que esse episódio, ele amplia muito a cena do jogo, do museu, porque a cena do museu era um pai realizando o sonho de uma filha. Nossa, sim. Ficou linda. Ficou linda. E aí conversa com o episódio anterior sobre esse futuro idealizado da Ellie com a Dina. E também conversa com esse passado sombrio que o Joel teve, sabe? Dentro de casa. Então, é muito é você olhar, tipo, beleza, o Joel morreu, mas o que ele deixou dentro da Ellie?
O que ele deixou de lição não foi a dureza, não foi o preconceito, não foi a resistência. Foi ser um pai, sabe? Foi ser presente. Oi, meu amor. Ele tá me olhando. Foi contar essa história da melhor forma possível. E eu acho que The Last of Us é sobre isso. É sobre ser humano num nível que te mostra que você tem controle da sua narrativa, mas você não tem controle do que te influencia e do que você influencia o outro, sabe? Você controla seus passos, mas você não controla os seus sentimentos, a sua mente e o que fica ali de migalha dos outros em você ao longo da sua história. Exato. Enfim, essa temporada tá maravilhosa e eu prometo pra vocês que a gente volta ainda em algum momento ou no final da segunda temporada pra comentar o que a gente achou. Comenta aqui algumas dúvidas e perspectivas que vocês têm. Tipo, eu gostaria que vocês falassem mais sobre... A gente pode ampliar essa qualquer conversa. coisa. Exato. Sobre o relacionamento da Dina com a Ellie, por Exato. exemplo. Sobre a Abby, a mudança de estrutura física da Abby. A gente Vai pode falar comentando aqui, gente. Que aí a gente só bate papo. Ó, a gente tá assistindo, só pra quem é das séries aqui do canal, The Last of Us, Doctor Who, The Handmaid's Tale. Nossa, e vários outros conteúdos, mas semanalmente, basicamente, são essas 3 séries, né? O Estúdio. O Estúdio também na Apple. E é isso. Comentem, perguntem, demandem. A Realeza na Netflix. Questão de Tempo no Globoplay. Isso. Enfim, vários conteúdos a gente tá vendo por aqui. Demandem, sugiram, perguntem e a gente vai voltar. Boa. Beijos e até a próxima. Assistam The Last of Us, gente, tá maravilhoso. Tchau.